Olá, eu sou a professora Rauliane Batista, sou formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração Pública e Recursos Humanos. E eu estou aqui para poder conversar com vocês sobre custos logísticos. Custos logísticos, ele tem uma grande importância para a gestão da empresa, porque é através dos custos logísticos que pode fazer com que o cliente obtenha uma tomada de decisão na hora de comprar o produto daquela empresa. Podendo ser, dependendo do nicho de mercado que a empresa está oferecendo o produto, de acordo com a demanda, pode ser o cliente interno e pode ser um cliente externo relativo àquela empresa. Então, os custos logísticos, ele representa um tipo de custo muito significativo dentro das empresas, que são identificados nos estoques que as empresas possuem, no inventário, em saber quanto o produto tem pertinente àquela empresa, a embalagem, que existem produtos hoje que a embalagem ela tem uma grande valorização, principalmente para poder manter o produto intacto, fluxos de informações, a movimentação daqueles produtos também, aspectos legais como patentes, entre outros, planejamento operacional que está relativo à mão de obra, né, ao contato físico ou como pode ser representado também pelo tempo de produto estacionado em um determinada indústria, ou um estoque, ou um armazém, né? Quanto tempo ele consome ficando ali, sem ter tido uma venda até a essa venda, então vai ter o planejamento operacional. Também vai representar por custo de armazenagem e serviço ao cliente. Desta forma, vai englobar também os suprimentos, transporte e planejamento estratégico para a empresa repassar os seus custos logísticos. A falta de informação sobre os custos é uma das maneiras que causa mais dificuldade para a maioria das empresas, que tem o processo de adoção de abordagem integrada vinculada com logística. E, claro, com o gerenciamento, com a administração, a gestão dessa distribuição, de como ela é feita. Então, se você não tem uma informação impactante que possa te orientar para saber qual é o tipo de custo que você tem, isso vai influenciar diretamente no seu gerenciamento e principalmente na distribuição daqueles produtos, porque ora depende de determinado produto, não é compensador que a empresa possa manter em seus trabalhos, porque os seus custos de distribuição elas vão ser altíssimas. Então a empresa também tem que analisar para onde esses produtos eles vão ser destinados, porque senão o impacto de custos, principalmente relativo a transportes, vão ser estratosféricos. E no Brasil, o grande empecilho que tem em relação à produtividade e, consequentemente, a redução de custos logísticos estão principalmente na infraestrutura do país. Ora, podemos observar que o Brasil é um país territorial imenso. Desta forma, temos rios, temos estradas com asfalto, outras estradas que estão sendo desbravadas, né? Que ainda não encontra com uma rodovia asfáltica. Temos também pedágios, temos muita estrutura que engloba o país como um todo e também faz essa repercussão em cima dos custos logísticos, principalmente dentro do Brasil, relativo a esses transportes. Tendo em vista que nós temos um litoral extenso, né, banhado pelos mares, nesses litorais, em algumas das metrópoles, em algumas capitais, tem os portos também. E também tem outras situações alfandegárias que também influenciam para o repasse do valor para o consumidor final relativo aos custos, impactando principalmente no valor final do produto por aquele que comprou determinado produto, qualquer ele que seja esse produto. E esses impostos também, principalmente vinculados à situação alfandegária, que é onde você chega numa divisa, né, entre um estado ou outro, por exemplo,
ou principalmente de um país para o outro, que você vai ter que colocar um produto dentro daquele país, vai ter uma cobrança, um imposto, que vai inviabilizar algumas situações logísticas, podendo assim talvez não ser tão interessante para quem está desejando um determinado produto. Aí nós temos um pouco dos custos logísticos. Ora, nós temos um deles, que é o custo de armazenagem, que são aqueles que são aplicados nas estruturas e condições para que a empresa possa guardar seus produtos adequadamente. Um produto que demanda de uma refrigeração vai ser guardado em um ambiente que precisa de refrigeração. Então ali vai ter um custo, por exemplo, com energia, em ambientalizar e climatizar toda a parte interna para que possa guardar aquele produto de modo refrigerado, sem mais e sem menos na questão da temperatura, para que não possa ter avaria ou fazer com que o produto sofra uma avaria, né? Se congelar demais não vai prestar quando descongelar, e se congelar de menos o produto poderá estragar. Então, por exemplo, temos outras situações sobre os custos de armazenagem aqui citados como exemplo, o aluguel de armazenagem. Algumas empresas às vezes não detêm de um galpão para poder colocar ali o seu produto e ela assim faz uma terceirização do ambiente, do espaço, né, para poder fazer o armazenamento do seu produto, que vai estar atrelando aí com a produção ou até mesmo com a distribuição final, ou intermediária, distribuição intermediária do produto qualquer. Aí tem também, com relação à armazenagem, vai ser necessário, por exemplo, a aquisição de pallets, custo com pessoal que vai estar dando manutenção para que todo o ambiente de armazenagem fique organizado e que tenha também a retirada e a inserção desses produtos de modo tranquilo dentro desse armazenamento. Esses custos de armazenagem são gerados pela produção que não é vendida. Exemplo, se fabrica demais, aí você vai ter que ter um espaço ali para você colocar um produto para armazenar, vai ter que ter um armazenamento que comporta aquilo ali, e isso pode impactar negativamente no resultado da empresa. Tanto que hoje é priorizado que possamos ter um estoque zero, né? Uma estimativa de estoque zero, uma quantidade permitida, uma porcentagem permitida, para que assim não possa fazer com que aquele produto seja obsoleto quando estiver armazenado, ou que aquele produto possa estar tomando um espaço de um outro produto até que ele possa ser vendido e ser retirado daquele ambiente de armazenagem. Então o armazenamento ele consome espaço, demanda de movimentação dentro da fábrica, ele pode danificar o material, se não houver, por exemplo, manutenção nos pallets, se não houver manutenção nas gôndolas, nas prateleiras, vai impactar que depois possa algum produto desse cair e ter todo um prejuízo financeiro atrelado exatamente pela falta de manutenção. E aí gera um custo a mais por conta disso, né? Aí a manutenção do capital ele fica comprometida. Aí tem outro que é o custo de estoques. São aqueles que é gerado a partir da necessidade de estocar os materiais. Investir em estoque significa dinheiro, ele impacta capital. E isso enfatiza que os custos da oportunidade, no caso, ele pode fazer com que a empresa fique imobilizada. Embora que seja custo com estoque, embora que o estoque significa dinheiro, mas não é interessante que tenha ali um estoque altíssimo. É bom que a empresa possua um estoque de giro, claro que consiga sempre atender a demanda de todo o seu nicho de mercado que está envolto daquela empresa, para que não possa ter prejuízos financeiros e também não impactar negativamente o aquecimento do mercado. Como exemplo, com um estoque adequado, é
possível que você faça sempre, deixe fazer com que exista a suplementação de outros que depende do seu nicho, do seu tipo de atividade, e com esse estoque que você cautela sempre de uma forma desejável para a sua empresa, nunca vai fazer com que ela possa ter perdas financeiras, embora que neste caso o estoque ele represente dinheiro. Desta forma, estoque ocioso não é interessante para a empresa, ou seja, estoque velho, né? Estoque que não vai ser vendido mais ou que o produto ficou obsoleto. Além disso, os estoques podem prejudicar o fluxo de produção, ou seja, se estoca demais um produto e esquece de outro. Então, é interessante que exista uma dosagem para que assim não atrapalhe durante todo o andamento de fabricação de algum produto, né? Durante o fluxo de uma produção qualquer. Então, a decisão de manter o estoque, ele pode ocultar problemas, pode dificultar o controle, pode ocultar desequilíbrios existentes na capacidade das instalações, minimizando assim as possibilidades de melhoria. Desta forma, se você tem estoque demais de algum produto, você deixa de comprar outro que talvez teria mais necessidade para a sua empresa. Então, com isso, é provável que com todos esses percalços aqui já citados, a decisão ela pode impactar negativamente para a empresa e assim ela pode talvez não ter crescimento e manter ali um produto que pode não ser consumido por ninguém depois. Existem também outros custos com o estoque, como a perda, roubos, depreciação dos materiais. São eventos, né, atípicos, sem controles, que pode sim fazer com que a empresa leve prejuízo, como ali geralmente por conta da falta da manutenção elétrica, um incêndio começar e fazer com que exista uma perda do estoque que aquela empresa detinha até um certo momento. Outro exemplo de estoque com perda pode ser que não está no controle, como por exemplo inundações, chuvas intensas, que pode aquela empresa se encontrar no caminho do percurso daquela água em grande quantidade e talvez fazendo assim que exista uma inundação inapropriada para dentro de um estoque e ocasionando percas, né, e impactando financeiramente depois, quando tiver toda a avaliação dos impactos gerados por conta de um fator não controlável. Então, também temos custo com transporte. Este que geralmente ele é uma despesa que é mais incidente que acontece na maioria de todas as empresas, porque o produto ele vai e ele vem. Então, até chegar na casa do consumidor final, ele já fez vários percursos. E esse estoque com transporte, ele impacta muito, porque todas as empresas relacionadas à movimentação de materiais fora da empresa podem ser consideradas como custo de transporte. Você tem frete, você tem o motorista, você tem pneus, você tem o diesel, que vai estar atrelado também com relação ao transporte e vai estar sendo representado através de frete, e o produto no final tem que levar o frete de forma rateada, né, de forma dividida, para que assim possa ter um bom custeio para quem vai estar trabalhando com o transporte e daquele produto até o consumidor final. Enquadra-se aqui os custos, como assim já mencionei, o de veículo, por exemplo. Você precisa de um caminhão adequado, com capacidade adequada, para transportar uma quantidade de material desejável sem perder nenhum espaço dentro daquele caminhão ou dentro da carreta.
Além de tudo, tem o peso, que deve ser levado em consideração também, porque tudo isso vai impactar no valor do frete e também para o repasse até o consumidor. E é importante que se diga que os custos de transporte, geralmente, ele representa 59% dos custos logísticos de forma geral, tá? Seguindo por outros custos, como juros, impostos, obsolência, depreciação, seguros que a mercadoria deve ter na hora de transportar, de ir para a estrada, né? São esses fatores, eles também impactam na questão do custo de transporte. Então, custo com transporte, eles são ilustrados de alguma maneira, que neste caso ele dá uma potencialização em 3 fatores a questão do transporte, no custo de transporte. A potencialização dele é no suprimento, a potencialização do custo de transporte vem também na produção e a potencialização desse custo de transporte também vem atrelada à distribuição física. A ANA de suprimentos, que é uma ferramenta de custeio, pode favorecer no critério de seleção de fornecedores, na definição do tamanho dos lotes de compra e na determinação política do estoque. Exemplo de suprimentos. Quando você vai abastecer a sua geladeira, você geralmente compra numa dosagem ideal determinados produtos que devem ser refrigerados, para que assim aqueles suprimentos que você comprou diante de um fornecedor, ele possa caber tudo ali dentro daquela geladeirazinha. Então ele tem vários critérios para poder fazer com que você opte por determinado tipo de suprimento para poder estar estocando depois. E esses custos de transporte dentro da produção, na logística, é uma ferramenta de custo durante a execução da produção de um determinado produto, na criação de um produto ou quando se agrega um produto, um componente, né, a um outro componente para assim originar então um outro produto, ele faz com que tenha também, junto com o transporte, a questão da produção, ele impacta sobre questões como tamanho do lote que vai ser comprado, o espaço que você vai estar alocando o produto dentro da planta fabril, ou seja, durante a produção, se você compra numa quantidade ideal para produzir determinados tipos de produto, assim você vai ter ganhos. Mas por isso que ele tem essa influência na questão dos lotes, por exemplo. Comprar uma quantidade ideal, né, voltada para exatamente fabricar nem mais e nem a menos determinado produto, principalmente quando ele estiver envolto à produção. Imaginemos que durante a produção de algum produto qualquer, a produção tem que parar porque determinado produto precisa de um componente que não está ali, que não chegou por conta de algum transtorno que ocorreu durante o transporte. Então, até o tempo relativo para a produção vinculada à logística faz a influência. Tá? O tempo que, neste caso, quero dizer, de quanto tempo vai demorar para aquele produto chegar até a empresa, a indústria, para que assim ele possa entrar dentro da fabricação. E o custo de transporte ele está impactado também com a distribuição física do material em si, né, do produto em si, podendo ser ele só um componente não acabado, um produto não acabado ou um produto já acabado. Então, ele pode ser um sistema abrangendo todas as atividades, desde a saída da linha de produção até a entrega do consumidor final. Então, diante da cadeia de suprimento como um todo, o custo de transporte do produto, exemplo de uma madeira, ele está ali, tem que colocar, está ali na natureza e ele tem que ser colocado em cima de caminhão e aí então já começa a distribuição física do material, do insumo, que ele vai para uma fábrica, vai para uma planta fabril, vai ser transformada em outro produto, podendo ser uma mesa, umas estacas,
E depois que esse produto acabado ou semi-acabado estiver pronto, ele vai de novo para um outro caminhão específico, uma carreta específica, e vai ser transportado novamente, até que então o produto final, pronto para o uso, esteja chegando, né, na casa do consumidor, em forma de entrega. Então, a logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja e implementa, controla de forma eficiente e eficaz a expedição, né, quando você tira um produto para um outro lugar. E o fluxo reverso também, quando esse produto precisa voltar novamente para a empresa. E envolve a armazenagem de bens ou de serviços que estão envolvidos com aquele produto. Assim como o fluxo de informações, exemplos de você saber quantos lotes comprar para fabricar uma bolsa naquela planta fabril. E esses itens relacionados, eles vão até o consumidor, com o propósito de atender apenas quem? A necessidade do consumidor final. Então, a logística é a parte da cadeia de suprimento. Desta forma, enfatizo que logística não é só transporte. Ele tem todas essas situações que aqui estão destacadas, como planejar, como implementar, como controlar, expedir, analisar o fluxo reverso também, né? Manter o fluxo reverso, armazenar o produto e conter sempre a boa informação relativa àquele produto da empresa. Então, a logística ela trabalha com uma amplitude grandiosa, principalmente para os produtos e serviços. Aí, com isso, desta forma, claro, nunca menos importante, porque isso tem que sempre ser considerado, alguns itens, como gastos, como despesas, como custos. Vejamos alguns conceitos básicos. Por exemplo, gasto é tudo aquilo que você desembolsa para realizar uma determinada atividade. O que é desembolso? O desembolso é um gasto que pode ser pelo regime de competência, né, ou neste caso uma ocorrência pela necessidade, ou pelo regime de caixa, que tem que ser ali um item, por exemplo, como um pagamento. Você vai ter que desembolsar para poder fazer um pagamento de alguma interferência ali vinculada para os custos logísticos. E esses gastos eles podem ser divididos principalmente em despesas e custos. Ora, vamos ver daqui a pouquinho. O investimento, por exemplo, é um gasto que faz parte de um ativo da empresa. O investimento, neste caso, você pode estar comprando um caminhão, um cavalinho, ou uma carreta, um galpão para poder fazer armazenagem. Então, isso é um investimento. E com isso, nas questões contábeis, eles irão obter um nome chamado, para os olhos contabilísticos, vai ter um nome chamado de bens e direitos. Assim será o investimento. Aqui demonstra para você, por exemplo, quais são os tipos de investimento, embora eu já citei outros. Aqui demonstra como máquinas, móveis de escritórios, veículos, estoques, também são investimentos, e qualquer outro tipo de situação que vai fazer com que a empresa possa obter bens e direitos. Tem também perdas, e essas perdas estão associadas aos bens e aos serviços. Bens é aquilo que você toca, né? E serviço é aquilo que é prestado para você e que você não consegue tocar. Aos bens e serviços do consumidor de forma anormal ou involuntária, aquilo que você não tem controle. É uma técnica empregada na produção de processos repetitivos, geralmente. A questão da perda, dentro do processo produtivo, ela também é prevista. Existe a possibilidade de que você pode, durante o processo fabril, durante o processo de produção, você pode ter uma margem aceitável para perder um insumo. Então, é uma margem que não vai estar impactando financeiramente por conta daquela perda. Então, ou seja, até mesmo o vencimento de produtos. Então, colocando a miúdos, se você tem um produto que é alimentício, por exemplo,
Quando você tem um produto qualquer aberto, às vezes vem ali descrito naquela embalagem que você tem tantos dias para consumir aquele produto. Dentro da indústria também é a mesma coisa. E desta forma não é interessante que você saia abrindo todos os produtos, porque senão você vai acarretar com que exista uma perca maior e avarias. Geralmente, durante a movimentação que acontece avarias. O que é avarias? É produto estragado. Às vezes ele pode se quebrar, amassar, soltar, essas coisas que também é tolerável. Determinadas empresas conseguem trabalhar com essas margens de avaria que não impactam financeiramente como perda, como um prejuízo depois para a empresa. Outros fatores que neste caso não está previsto, mas é como o caso furto, às vezes extravios em rodovias de grande empecilho, né? Deteriorização do produto, que às vezes ele acaba também acontecendo de mofar, acontecendo de estragar, né? Perder o sabor ou ter um outro tipo de deteriorização do produto. E outras situações que acontecem, mas este, por exemplo, aqui geralmente é controlado por questões de manutenção com produtos que são geralmente colocados nos estoques que têm alimentos para reter a presença de roedores, né, que vão fazer com que aquele produto possa ser danificado de forma involuntária. Então existe também a situação de perda. E despesas. Despesas de bens e serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção da receita, para a obtenção do lucro, né? Do dinheiro que entra. Controle e remuneração de capital. O dinheiro sai da conta do caixa da empresa, por exemplo. Essa despesa geralmente é assim, sai da conta da empresa. Exemplo, gastos com marketing para obter mais clientes e mais receitas. Gasto com a controladoria. Gasto com a administração geral. Ou seja, esse tipo de despesa aqui, ele às vezes pode estar de forma, como assim mencionado anteriormente, de forma direta ou indiretamente. Direta é quando está atrelado geralmente ao produto. Indiretamente é quando você não tem aquele tipo de despesa atrelada ao produto em si. Ou seja, despesa é aquilo que vai fazer com que a empresa possa se manter dentro do mercado. Aqui, como já colocou, é uma despesa com propaganda, em que você vai divulgar o seu produto que você sempre fabricou, porque é assim, desta forma, que ele vai se manter no mercado, por exemplo. É uma despesa, não está envolvida diretamente com o processo fabril, mas é uma despesa desta forma. Mesmo assim, ele ainda consegue embora que com essa despesa aconteça, ele ainda consegue futuramente, de um outro jeito, dar um retorno para aquela empresa que está obtendo aquela despesa. E os custos, eles são sacrifícios dos recursos ocorridos no processo produtivo, ao longo do fluxo de materiais e de bens. Exemplo de custos é a depreciação com a empilhadeira. Este é um tipo de custo que não há possibilidade de retorno, ou seja, manutenção da empilhadeira, que às vezes acaba desgastando uma correia, às vezes acaba desgastando um pneu, e assim só acontece a sua boa evolução, o seu bom andamento, quando aquele pneu está novo, e aí você não tem como recuperar o pneu velho, a correia que quebrou e assim por diante. Mão de obra dos empregados, isso são tipos de custo, porque eles não vão estar fazendo com que o produto, ou seja, com a execução de mão de obra ou de manutenção, faz com que a empresa possa ter sim o seu desenvolvimento mercantil ou industriário bem desenrolado, mas ele é um custo com o qual ali
fornecido por apenas um dia e depois você nunca mais tem ele novamente repercutindo de forma favorável, para que assim o produto fique no mercado ou se mantenha sozinho depois. E é tido como fator determinante também como sucesso competitivo, a questão dos custos. Exemplo, se você tem ali um caminhão que transporta uma quantidade X de caixas de biscoitos, mas às vezes você colocando um caminhão com uma capacidade maior, talvez vai exigir um tipo de motorista que tenha uma habilitação de transporte para transitar em rodovia com uma competência mais alta, né, diante da carteira de habilitação. Então, às vezes, determinado caminhão que era pequenininho, com uma carteira de baixo grau, fazia com que a empresa tinha, assim, um motorista que poderia ter recebendo um valor mais pequeno. E, às vezes, exatamente porque ele fez um investimento em um imóvel, né, num automóvel de grande porte, faz necessidade de ter uma pessoa especificamente para poder estar dirigindo aquele tipo de caminhão, exatamente por conta da sua categoria da habilitação. Então é um custo. Ele faz sim a questão da competitividade ser grandiosa. Mas claro, por quê? Como assim? Não entendi. A questão do curso está sendo uma questão de competitividade, embora que ele não está empregado diretamente com o produto, mas ele gera um custo para a empresa que não vai ter um retorno imediato, mas assim ainda é competitivo, porque se num caminhão pequeno ele tivesse que dar 2 viagens, num caminhão grande iria ser apenas uma. E isso faria uma diferença, porque às vezes na questão de 2 viagens deveria ser 2 dias, e num caminhão pequeno, às vezes o consumidor ou a distribuidora ou outro tipo de mercado estaria recebendo o produto mais rapidamente do que antes. Entende como poderia ser a questão determinante pelo fato de ser competitivo? Então, qual é a diferença de gastos e custos? Vamos colocar aqui em exemplo. A empresa tal comprou 1.000 unidades de uma matéria-prima, mas ela utilizou apenas 800 unidades para o processo de transformação em um determinado período, sendo que a diferença ativada a título de estoque de matéria-prima, né? Então, portanto, o gasto em si foi de 1.000 unidades e o custo apenas de 800 unidades, ou seja, ficou 200 unidades ainda para trás, que talvez poderia ser agregado com um outro processo fabril mais adiante, um outro lote, né? Mas ele teve já um gasto de 1.000 unidades, quando na verdade, se ele soubesse que já iria apenas produzir 800 unidades, como assim foi dito bem no comecinho desta apresentação, era interessante trabalhar com estoque zero, ou seja, o estoque zero aqui neste caso seria apenas 800 unidades para produzir e não sobrar e nem faltar produto. Aí teria sim um custo ideal para a fabricação ou beneficiamento daquela matéria-prima, não gerando então gastos, apenas custos que iria estar fazendo uma vantagem competitiva para a empresa. E aí eu convido você, que tal você procurar quais são as classificações de custos logísticos e fornecer junto a esse conceito por um exemplo para melhor dar ênfase aos seus estudos. Você, quando estiver fazendo a sua pesquisa na internet para dar conhecimento ampliado às questões vinculadas a custos logísticos, vai encontrar diversas maneiras, diversas visões. Faça essa pesquisa para que você possa verificar quais são as classificações dos custos logísticos, para assim então melhorar o seu entendimento. E aí esses custos, né? Gastos que podem ser atribuídos diretamente à produção de um bem ou serviço é também chamado de custo direto. Como disse eu há algum tempo atrás, aquele que está envolvido diretamente com o produto. Exemplo aqui, o óleo diesel para o caminhão de entrega. A caneta esferográfica
usada pelo motorista. Isso é um custo direto. Aí o custo, como você já ouviu, ele se divide também em indireto, ou seja, aquilo que não está associado com a produção em si. Exemplo, o óleo diesel para o gerador de energia, para que quando acabasse a energia, aí tem ali o óleo diesel para poder manter ainda a empresa em funcionamento. Então esse é um custo indireto, tá ali, teve um custo, porém ele é usado eventualmente e ele não impacta de forma diretamente no produto final. Outro exemplo seria a caneta que o vigia da fábrica usa. O vigia ele não está fazendo produto, ele não está fabricando, ele está apenas ali cuidando da empresa. Mas ele representa um custo indireto, porque ele, embora faça parte da empresa, mas ele não está envolvido diretamente com a fabricação do produto. E tem custo variável e também tem custos fixos. O variável é geralmente aquilo que você não consegue dosar mensalmente, vamos colocar mensalmente, poderia ser semanalmente, poderia ser diariamente, isso depende da holística da empresa, mas o custo variável é aquilo que você não consegue controlar constantemente. Por exemplo, o consumo de água. Esse mês vamos usar apenas 7.000 litros de água. Então você não consegue dosar isso. Às vezes, dependendo, você tem que usar mais ou a menos. E o custo fixo é aquilo que realmente não tem a avaria. Todo mês ele está ali. Às vezes pode ter sim a questão de avaria na questão de valores. Ele sobe, desce, mas sempre vai ter ali um IPTU, por exemplo. Sempre vai ter as horas extras. Sempre vai ter um seguro. Sempre vai ter os salários de alguém. São custos que estão todo mês ali dentro do campo fabril ou da distribuidora ou de algum comércio ou uma indústria. É um custo fixo porque ele existe todo mês, toda semana ou todos os dias, tá? Princípios para o custos logístico. Os princípios para custos logísticos são as despesas desembolsadas. Elas são importantes realmente e paga ou oportunidade perdida do lucro. Elas são umas despesas desembolsadas porque às vezes exatamente quando alguém foi fazer uma entrega de um produto, durante o processo logístico ali, às vezes o motorista optou em fazer alguma interferência durante a entrega. Uma despesa desembolsada, por exemplo, seria que o motorista teve um impasse na saúde e precisou ficar em uma determinadas horas em um ambiente parado até que a sua saúde pudesse ser restabelecida. Então, essas despesas desembolsadas, às vezes, que acontecem, elas também estão fora da previsão, mas elas devem ser consideradas apenas que são as significativas para o sistema de distribuição em estudo, que às vezes vai dar um reflexo maior na questão dos princípios de custos logísticos. E os custos eles podem ser estimados, mesmo que de forma grosseira, por aproximação. Como poderia ser isso? Um pneu que pudesse estar estourado por conta de buracos durante o trânsito em uma determinada rodovia que realmente não tem manutenção, que está sempre esburacada, vamos dizer assim. Então, mesmo que seja de forma grosseira, se sabe que aquele caminhão vai fazer aquele percurso daquele trecho em um determinado frete de um produto qualquer, também tem que ser estimado esses tipos de despesas desembolsadas, porque pode acontecer essas intercorrências que vão impactar até a chegada do produto para o consumidor. E o custo de produção e o de suprimento. Nível de serviço. Maiores níveis de serviços custam mais do que os menores níveis. Por exemplo, transporte mais rápido. São mais caros
ter mais estoque disponíveis também são mais caros. Como assim? Um exemplo bem sutil que nós temos cotidianamente é que quando você deseja um produto que está em outro estado e você tem urgência que esse produto chegue até as suas mãos de uma forma mais rápida, você acaba pagando a mais por um transporte aéreo para que esse produto chegue de uma forma mais rápida até você. Quando, na verdade, às vezes, se fosse num custo de transporte normal, em que demoraria ali vários dias, mas ele chegaria até você. Mas alguns tipos de serviços, eles se tornam mais oneroso do que outros tipos do mesmo serviço. Então, ter estoque mais alto, por exemplo, também é uma situação em que ele está com uma disponibilidade mais onerosa, mais cara para a empresa. Porque às vezes você tem ali um estoque mais alto de um produto X, sendo que você já sabe que se manter essa quantidade de produto X em níveis elevados, em grandes quantidades, você acaba então consumindo espaço para outros produtos que poderiam estar ali também. E aí você acaba pagando um pouco mais caro exatamente por ter aquele produto disponível naquele momento. Esses são vários os fatores que às vezes acontecem com que a empresa tenha que ter um estoque mais alto e ela não se incomoda, por exemplo, de pagar um pouco a mais por conta disso, exatamente porque lá na frente ela pode talvez ter outros ganhos pela falta do produto em uma determinada época, como por exemplo empresas que trabalham com produtos sazonais. E sendo esses produtos sazonais, a exemplo, os produtos de festas que acontecem todo ano, como o Natal, como a Páscoa, como flores para os dias dos namorados ou das mães. Então, esse tipo de situações reflete também nos níveis de serviços e impactam principalmente nos valores, dando assim, então, custo de produção ou de suprimento, né? E a necessidade do serviço dos clientes devem ser satisfeitas dentro dos limites razoáveis aos custos. Ou seja, não resolverá a empresa manter um estoque tão alto quando na verdade ela não vai conseguir cliente para comprar os seus produtos. Então tem que trabalhar numa margem pretendida, onde as empresas prospectam um valor ideal que o seu consumidor está aceitando pagar. E convido você novamente. Que tal você pesquisar na internet para aprimorar a sua leitura? E escrever e nos enviar as suas considerações sobre esse assunto. Quais dicas que você poderia nos apresentar para manter os custos otimizados com as logísticas? Dicas para manter os custos otimizados com a logística, ou seja, que tipo de dica você nos daria para manter os menores custos vinculados com a logística? Bom, essa é a apresentação de hoje, custos logísticos, e estou aqui para dar maiores esclarecimentos para você, caso tenha necessidade.